Apocalipse capítulo 8, versículo 1 ao versículo 5. Quando o Cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então viu os 7 anjos que estão em pé diante de Deus. Lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com incensário de ouro. Ele foi dado muito incenso para oferecê-lo, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Amém, meus irmãos? Eu quero conversar com vocês nessa noite sobre a abertura do último selo. A abertura do último selo. Depois do intervalo exibido no capítulo 7, entre o 6º e o 7º selo, Deus no capítulo 8 irá desencadear o toque das 7 trombetas após a abertura do último selo. O juízo do Senhor sobre a terra, depois do toque da trombeta, é os mesmos juízos em sequência da abertura dos selos, só que desta vez mostrando em ângulos diferentes. Nós devemos entender que cada selo quebrado é uma trombeta tocada, e cada trombeta tocada é uma taça derramada. Então são os mesmos eventos, só que acontecendo de maneira e proporções maiores e por ângulos diferentes. E você vai ver isso nos 7 selos, nas 7 trombetas e nas 7 taças, que aqui mostra o desenrolar da história. Deus vai desenrolar a história, Cristo está com o livro na mão, e esse livro ele vai quebrando os selos para dar prosseguimento à história para o seu destino final. E os selos está mostrando a vivência do período da grande tribulação. É o período que a igreja, que nós que somos pré-tribulacionista, nós não cremos que nós vamos passar pela grande tribulação. Nós temos a visão mid-tribulacionista, ou seja, muitos acreditam também que a igreja vai ser arrebatada em meio à grande tribulação. Outros acreditam na pós-tribulação, que são os pós-tribulacionistas, que aí acreditam que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação e que a igreja vai viver a grande tribulação. Só que nós seguimos a vertente, a visão de que nós não vamos passar pela grande tribulação, porque você lê no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 do livro do Apocalipse, e você vai ver que a igreja está na terra, mas quando você começa a ler a partir do capítulo 4, 5, João é convidado para ir aos céus, que dá a ideia de como a igreja fosse arrebatada. E a partir do capítulo 6 em diante, você não vê nenhum momento se tratando da igreja na terra, o período da grande tribulação. Então vai ser só no futuro, no novo céu, nova terra, que nós vamos estar para sempre com o Senhor e vamos estar vivendo aí a nova criação que o Senhor lhe restaurou mediante o seu Filho na cruz do Calvário e na ressurreição. E nós vamos ver aqui no capítulo 8 e versículo 1, acompanha aí conosco, nós vamos ver aí o silêncio no céu, o silêncio no céu. Quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Ora, um lugar e um ambiente que há barulho diariamente, de glória a Deus e aleluia, os anjos cantando, os seres viventes cantando, os 24 anciãos louvando, os arcanjos exaltando o Senhor. Então ali o céu não é muito acostumado com silêncio. O céu, ele é acostumado com barulho, porque lá
nós sabemos que Deus, ele é onipotente, ele está em todos os lugares, mas a intensidade da habitação de Deus está nos céus. E ali ele está sentado no seu trono, na corte real, e lá ele é sempre reverenciado e adorado pelos santos anjos, que quando você lê no capítulo 4, você vai ver lá louvando a Deus porque ele é criador, e destaca o seu atributo de santidade, o chamando por 3 vezes que ele é santo. Você vai para o livro de Isaías, não é diferente, aonde lá está o louvor, os serafins louvando a Deus. Nós sabemos que os anjos, eles têm um repertório, eles não têm só um repertório. Os anjos são seres inteligentes, e lá eles não estão cantando só santo, santo, santo. Eles, certamente, ele tem outros tipos de louvores, porque são seres inteligentes, e Deus criou com eles essa capacidade de louvar o nome dele. E você vai ver essa capacidade quando o Cordeiro ele é adorado, e ele vai ser glorificado e exaltado ali, justamente porque com seu sangue ele comprou povos, tribos, línguas e nações. Ou seja, isso é um louvor, é uma adoração tributado ao Cordeiro de Deus. E nós vendo nesse propósito, nós vamos ver aqui que a expressão silêncio no céu mostra que em pouco instante haverá um grande barulho. Ora, se há silêncio num pouco instante, é sinal que vai haver um estouro, um estrondo. E esse estrondo vai acontecer mediante a quê? O anúncio do seu juízo. No instante que tem um silêncio de meia hora, logo vai surgir um estouro. E qual é o estouro? Nas 7 trombetas. As 7 trombetas serão tocadas, vai haver barulho. As trombetas serviam para fazer coisas essenciais, como? Primeiro, para convocar, para cultuar. E também servia para anunciar uma guerra, uma batalha, uma convocação para uma batalha. E aqui nós estamos vendo que as trombetas, aqui nesse contexto, está anunciando juízo, que Deus vai derramar sua ira sobre a face da terra. Então o silêncio é uma resposta natural da onipotência de Deus. Você pode ver aí em Zacarias, capítulo 2 e versículo 13. Você vai observar aí: cala-te toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Ou seja, por causa do seu poder, por causa da sua grandeza, por causa da sua onipotência, por ele ser todo poderoso, a terra e toda a carne tem que se calar, tem que haver temor. Então o texto mostra que perante o silêncio de Deus, mostra e descreve a sua onipotência. Em Isaías, capítulo 41, e o versículo 1 declara: calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as forças. Cheguem-se e então falem, cheguemo-nos junto a juízo. Ou seja, o povo sempre está temendo, as ilhas estão tremendo devido à sua onipotência. O silêncio também é visto como uma expectativa de uma ação iminente de Deus, que Deus vai agir. Está aí em Êxodo, capítulo 14 e o versículo 14. Diz o Senhor: pelejará por vós, e vós vos calareis. Essa ideia de o Senhor pelejar por nós e o povo vai se calar, aqui descreve a sua ação iminente, que muitas das vezes quando nós estamos na prova, nós gostamos de falar, gostamos de murmurar, gostamos de reclamar, gostamos de lamentar, mas quando o Senhor se levanta ao nosso favor, nós temos que entender que Ele é um Deus todo-poderoso e Ele age a favor do seu povo. E é por isso que Moisés escreve que o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Não vai ter mais murmuração, não vai ter mais reclamação e não vai ter mais lamentação, porque o Senhor vai dar a vitória ao seu povo. Você vai observar também que o silêncio de Deus descreve um medo reverente à luz do juízo de Deus sobre os homens. Está aí em Sofonias,
capítulo 1, versículo 7. Cala-te diante do Senhor, está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Por isso, meus irmãos, que Deus, a Bíblia descreve que não apenas vai haver silêncio aqui nos céus, mas em muitas ações de Deus, na terra os homens vão ter que se calar e temer diante da sua onipotência. A onipotência de Deus é um atributo que lhe dá a capacidade de Ele criar. Enquanto a sua onisciência lhe dá a capacidade de Ele ser criativo, de idealizar, de arquitetar, a onipotência lhe dá a capacidade, o poder de Ele agir, de Ele criar. É o seu poder ativo. Então, esse poder de Deus, os homens tremem diante desse poder, o inferno treme diante desse poder, todos têm que se calar diante desse poder, porque Ele é um Deus onipotente. Nós vamos ver aqui que antes do grande julgamento se iniciar, João observa que há um terrível silêncio no céu. Esse silêncio traz o entendimento que os anjos e todos os seres no céu se calam em um momento de grande suspense, em detrimento do temor e a expectativa de Jesus abrir o último selo. Ou seja, Jesus abriu o primeiro, segundo, terceiro, até o sexto selo. Agora os anjos estão na expectativa, numa expectativa que vai mostrar que os homens, os seres viventes, querem ver o desenrolar da história. João quer ver o desenrolar da história. Os seres viventes querem ver o desenrolar da história. Os anjos param e se calam, porque agora estão na expectativa, porque Jesus vai quebrar o selo. E esse selo que vai ser quebrado está gerando expectativa. A expectativa é tão grande que acho que a mesa, até sem perceber, eles se calaram, ficaram em silêncio. E a meia hora dá uma ideia de pouco tempo, ou seja, que essa duração de silêncio não vai ser para sempre. E aqui nós aprendemos algo importante, que assim o Senhor, Ele está na história, está no controle da história, está no domínio da história. Muitas das vezes nós ficamos apavorados, os céus muitas das vezes se calam ao nosso favor, mas uma coisa nós devemos ter a plena convicção, que o teu Jesus, Ele controla o universo. O teu Jesus, Ele controla os céus. O teu Jesus, Ele controla o inferno. O teu Jesus, Ele controla o macro-universo. O teu Jesus, Ele controla o micro-universo. E esse Jesus controla a tua história. O que cabe a você é uma coisa: confiar nele e saber que Ele vai dar a vitória para a tua vida. Por isso, Ele está no controle de tudo, irmãos. A história não está aí andando a esmo, não tem acaso, o mundo não está andando aí como se não tivesse dono. Nós devemos compreender que Ele está no trono e Ele está no domínio de todas as coisas. Ele criou a história, Ele sustenta a história e Ele conduz a história para a sua conclusão. Tudo vai acontecer do jeito que Ele planejou, nada vai mudar, nada vai falhar e nada vai cair por terra, porque o teu Jesus, Ele não é homem. O teu Jesus, Ele não é apenas um ser qualquer. O teu Jesus, Ele é Deus. Se Ele é Deus, Ele está com o livro na mão. Se Ele está com o livro na mão, é porque Ele está com a história da criação em suas mãos. Então o que cabe a nós é só esperar. O que cabe a nós é só louvar e bendizer o seu eterno e maravilhoso nome. Nós vamos ver aqui no capítulo 8 e o versículo de número 2. Então viu os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Após os 7 anjos tomarem as suas trombetas e suas posições para tocá-las, para anunciar o iminente juízo de Deus sobre a terra e o firmamento, a Bíblia fala
de dois arcanjos, o arcanjo Miguel e o arcanjo Gabriel. Mas quem são esses 7 anjos? Segundo a tradição judaica, o judaísmo fala de outros anjos, de outros arcanjos, que eles são denominados de Uriel, Raguel e Salatiel. Você pode observar que sempre tem um El no final. El significa Deus, ou seja, sempre na vida desses anjos está Deus. Deus que domina ele, Deus que controla eles, e eles estão sujeitos às ordens de Deus. Só que nós vamos observar que aqui seria a tradição judaica, que aplica em relação a Uriel, Raguel e Salatiel. A Bíblia não fala desses anjos, mas o judaísmo sim fala e aborda a respeito disso. Mas os arcanjos que nós conhecemos seria o arcanjo Miguel e o arcanjo Gabriel. Miguel não é o anjo mais poderoso. A Bíblia diz que ele é um dos primeiros príncipes. Lá em Daniel está dizendo isso. Então subentende-se que Miguel não é o anjo maior. Miguel foi aquele que ele é o principal confrontador de Satanás. E Gabriel é aquele que ele é o mensageiro do Senhor, que sempre está levando mensagens. Ele mostrou o fim do mundo para Daniel e ele levou ali para Maria a revelação que veria o Messias através dela. Então esses anjos têm suas naturezas. A sua natureza é de lutar, outra aprende a ser só mensageiros, mas eles estão numa classe que todos eles têm uma função. E qual é a função? De adoradores. Eles estão a serviço para adorar, mas também eles estão a serviço para realizar os projetos de Deus. Então você vai observar nisso que tem 7 anjos. Nós não sabemos quem são esses anjos. Nós não sabemos que é Salatiel, que é Uriel, nós não sabemos. Mas sabemos que esses 7 anjos, eles vão estar num dia posicionados para tocar as trombetas e a ira de Deus ser derramada sobre a face da terra. Mas essa ira que vai ser derramada não é sobre a igreja, porque a igreja não vai estar na terra, a igreja estará nos céus, mas sobre todos os inimigos que perseguiram a igreja, maltrataram a igreja, não creram em Jesus, perseguiram Jesus e blasfemaram de Jesus. Então é nesse propósito que nós não vamos participar desta ira. Vamos lá para Romanos. Abra aí sua Bíblia, acompanhe comigo, no capítulo de número 5. E o versículo número 9. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ora, se você está justificado, se você está purificado pelo sangue de Jesus, então você não está na mira da espada de Cristo, que espada envolve também juízo. Nós vamos ver no capítulo 8 e o versículo 4 de Apocalipse, leia aí comigo. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso, para oferecê-lo com os corações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. Ora, outro anjo pegou o incenso. O primeiro, esse outro anjo não pode ser denominado Jesus, de maneira nenhuma, não é Cristo, porque a Bíblia não descreve aqui no Apocalipse Jesus como anjo, de maneira nenhuma. Jesus, ele é descrito como anjo no Antigo Testamento, que ele é chamado de anjo do Senhor. Ele sim, ali seria a teofania, que ele se revela a respeito desse anjo, que esse anjo lá no Antigo Testamento ele é adorado, ele aceita adoração, ele aceita louvor. Agora esse outro anjo, a ideia de outro aqui é que seria um outro ser, mas esse ser não é a pessoa de Jesus de Nazaré. O incenso lembra quando o sacerdote ele realizava sacrifício diante do Senhor.
Levítico capítulo 16, versículo 12 e 13, acompanhe comigo. Tomará também um incensário cheio de brasas, de fogo do altar, diante do Senhor, e seus punhos cheios de incenso aromático, moído, e o levará para dentro do véu, e porá incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. O propiciatório é a tampa da arca da aliança, e essa arca da aliança tinha 2 querubins, que estava com uma forma simbólica de cobrindo, que estaria cobrindo a glória de Deus, que ali havia sempre mistério. O altar no tabernáculo é uma réplica do altar celestial. Tudo que foi escrito a respeito do tabernáculo, Moisés escreveu, Moisés fez, Moisés arquitetou, é uma sombra do céu. Então, você tem que entender que aqui mostra que os sacerdotes realizavam sacrifício para aperfeiçoamento do povo. É bem verdade que o anjo não é Cristo, mas o tabernáculo, o altar, os sacerdotes sempre estava apontando para Cristo. Jesus, como sumo sacerdote, ele entrou no Santo dos Santos, na região celestial, de uma vez por todas, e realizou o sacrifício para aperfeiçoar as tuas orações. Ou seja, antigamente, as tuas orações, se não tivesse, ou seja, a minha oração só é atendida, a minha oração, Deus só responde ela quando ela é feita em Cristo. E Cristo aperfeiçoou as nossas orações para entrar na presença dele. E você vai ver aí comigo em Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Leia aí comigo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por toda para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Meus irmãos, olha o privilégio do sacrifício de Jesus, que deu o direito de você entrar na presença dele, em oração. Antigamente, você não poderia entrar nem desse templo, você ficava lá fora, o sacerdote apresentava o sacrifício aqui, você ficava lá fora, você não entrava nem na primeira sala, que era o lugar santo, muito menos o lugar santo dos santos. Você ficava esperando lá fora, não tinha acesso à presença da glória de Deus. Mas Jesus, ele leva esse sacrifício perfeito, ele entra nos santos dos santos lá na glória. Hoje não precisa mais de sangue de bode, sangue de novilho para Deus te abençoar. Hoje você é abençoado em Cristo. E essa bênção em Cristo é a salvação da tua alma. Essa bênção em Cristo é porque você pode dobrar o teu joelho e falar com ele em secreto. Aqui está a bênção. Eu vou dizer aqui uma realidade para vocês. Uma realidade. Isso daqui, essas bênçãos, que a Bíblia fala que o que seriam essas orações? O que seriam as orações? Foi dado muito incenso para o anjo apresentar juntamente com as orações dos crentes a Deus. O incenso é um produto aromático, feito de resina de madeira de olíbano, onde era queimado para a fragrância do perfume para permanecer na área. Devido à quantidade de orações feitas a uma grande multidão de crentes, foi dada uma enorme quantidade de incenso para perfumar suas orações. Sabe o que Cristo fez? Outrora, quando eu falava com Deus, outrora a minha vida diante de Deus, o meu pecado estava exalando fedor nas narinas de Deus. Tu não tinha direito nem de dobrar o joelho na presença dele. O sangue de Jesus, ele perfumou a tua vida.
O sangue de Jesus, ele perfumou as tuas orações. Que quando você ora a Deus, a tua oração não chega com fedor. É por isso que Paulo diz que nós temos o perfume de Cristo. Olha o privilégio que ele te deu. Porque hoje o privilégio que está sendo pregado hoje eu tenho uma casa boa, eu só sou crente se eu tiver uma casa boa. Eu só sou crente se eu tiver rico. Eu só sou crente e atendido pelo Pai se eu tiver uma vida bem estruturada financeiramente. Só que a Bíblia está dizendo, o que tem de crente, que a casa dele não é um palácio, ele não tem uma conta bancária gorda no banco, não, mas quando ele dobra o joelho na presença de Jesus, a sua oração chega como um incenso e um cheiro suave às narinas do Pai, e o Senhor ouve o teu louvor, ouve a tua adoração, ouve a tua oração. Irmão, tem um privilégio maior do que uma coisa que você não tinha direito, mas o que Jesus fez por ti na cruz, Ele te deu esse privilégio de você entrar na presença do Pai. Aqui está o modo que as tuas orações são perfumadas. A tua vida é perfumada em Cristo, para você ter acesso à presença de Deus. Aqui mostra. Nós vamos ver aqui, por causa da natureza humana contaminada pelo pecado, as orações dos cristãos são imperfeitas. Muitas vezes, por mais que você seja crente, mas tu não é perfeito. Tu gosta de falar da vida alheia, em vez em quando. Em vez em quando, quanto menos pensa, tu está pensando coisa ruim, não é assim? Muitas vezes, passa coisa ruim no teu coração. Charles Slater, escrevendo uma obra sobre justificação, ele disse algo interessante, dando um exemplo. Se eu pudesse pegar o teu coração e ligar num DVD para sair o que você já pensou aqui, já imaginou na tua mente, e saísse aqui, você nunca mais entraria aqui. Porque nos teus pensamentos, você traiu famílias, traiu amigos, pensou lascívia. Mas quando o crente, ele é lavado pelo sangue de Jesus, essas manchas são apagadas, esse egoísmo é apagado, o formalismo é apagado, a religiosidade é apagada, e você é perfumado pelo sangue de Jesus, e as tuas orações são atendidas pelo Pai. Eita, irmãos, é por isso que o salmista diz: seja o incenso diante de ti, e o erguedes minhas mãos como oferenda vespertina. É quando você levanta as mãos santas, sem iras e sem contendas. É quando você abre tua boca e você ora, não uma oração egoísta, porque tem gente que tem uma oração egoísta. Ele nunca quer, o que pastor, o que é uma oração egoísta? Você nunca ora segundo a vontade do Pai, é só segundo a tua oração, só segundo a tua vontade. Eu quero me casar com esse daqui, Deus. Eu só quero se for esse daqui. Se não for esse daqui, eu não aceito. Está decretado, determinado, porque tem até uns louvores aí do determina. Ninguém hoje quer saber da vontade de Deus, do querer de Deus. E as Escrituras nos ensinam que Jesus, em seu sacrifício, Ele perfumou as tuas orações para elas não serem egoístas, para você não pensar em si mesmo,
O mundo não gira em torno de você, mas gira em torno da vontade do Pai. Uma coisa você pode ficar certo: se você quer mãe e você quer pai, você não quer coisa ruim para os seus filhos. Pois você pode ficar certo que o teu Pai Celestial também não quer coisa ruim para a tua vida. E aquilo que Ele não te der, não é para você murmurar, não é para você reclamar, não é para você bater, porque o que tem de crente mimado hoje é muito. E se não der, ele faz beicinho. Se não der, ele chora, ele se zanga com o Pai do céu. Mas quando o crente ele é genuinamente regenerado, purificado pelo sangue de Jesus, a oração dele sempre vai ser a oração de Jesus: Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Lanço sobre a terra o que? Vamos ver aí, no capítulo 8, versículo 5, para finalizarmos. Então o anjo pegou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e o que? Terremoto. Terremoto. Porque o anjo jogou o incenso sobre a terra. E depois disso Deus manifestou relâmpagos, trovões e relâmpagos. Se os relâmpagos, trovões, terremotos representa outra coisa não ser juízo. Juízo de Deus. Quando aquele povo recebeu a lei, Moisés mandou o povo para ir perto do monte. Deus se revela com trovões, relâmpagos, fogo. O povo temeu, tremeu. Diz Moisés: rapaz, bora fazer assim, tu conversa com Deus, aí depois tu passa para nós, que não dá para nós ouvir esse ser poderoso não. Ou seja, porque Deus se revelou daquela maneira para aquele povo, para eles temer aquilo que Deus havia revelado para eles. Deus está mostrando: ou vocês obedecem, ou eu vou derramar a minha ira sobre vocês. Ou vocês obedecem, ou eu vou derramar o meu juízo sobre vocês. E quando você vê trovões, fogos, relâmpagos, não é outra coisa, é anunciando. Então, meus queridos, nós vamos observar o que significa com relação a Deus, que estava atendendo o pedido das almas de crentes que se encontrava debaixo do altar, quando clamavam por vingança pelo sangue dos mártires. Ora, aqueles crentes que estavam diante do altar, com as suas orações perfumadas, por que eles estavam orando? Vamos lá para o capítulo 6. E o versículo 9 ao 11. Nós vamos saber por que eles estavam orando. E por que suas orações iriam ser atendidas. 9 ao 11. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, eu vi debaixo do altar o quê? As almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, que não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dado uma veste branca, e lhes foi pedido que repousasse ainda por um pouco do tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como eles tinham sido. Quando a Bíblia diz que suas orações estariam perfumadas, estaria dizendo que Deus iria atender essa oração aqui, que iria chegar o tempo, que Ele iria se vingar daqueles que maltratou você, perseguiu você. Porque muitas vezes a gente quer a vingança agora, não é assim? A gente quer que Deus mata logo. A gente quer, nós somos imediatistas, nós queremos que Deus faça logo o negócio. Aí Deus, calma aí, vocês estão agoniados, espere mais um pouquinho, deixa completar. Essa ideia de completar seria a ideia de completar tanto o número de salvos, como também completar o derramar do cálice. Irmão, quando o cálice de Deus derrama, sai da frente.
Quando o negócio começa a derramar, quando tu coloca uma taça e tu começa a encher ela de água, e quando aquela taça começa a transbordar água, pois assim é a ira de Deus. Quando derrama, ele vai vir com ira. Ou seja, ele vai vir descer com todos aqueles que vão perseguir muitos crentes que estão na grande. Nesse momento, no altar, debaixo do altar, debaixo do trono, as almas estão clamando por vingança. O que tem de crentes que foram mortos lá na arena de Roma, devorado por leões, por tigres. O que tem de crentes que foram mortos queimados. Eu não vou nem tanto lá para o século I, século II, século III depois de Cristo. Eu venho para o século XXI, que crentes estão sendo mortos na África, perseguidos, maltratados por causa da fé. Que a igreja brasileira está sendo atacada contra uma cultura pós-cristã. Que nós estamos sendo ameaçados. E nós, muitas vezes, queremos a ira agora, a vingança agora. E a Bíblia diz que a vingança não pertence nem a mim e nem a ti. A vingança pertence ao Senhor. Pois se a vingança pertence a Deus, então o tempo também não pertence a você. O tempo também pertence a Ele. O que cabe a nós é louvar, adorar, pregar, cultuar, que quando chegar o tempo, nós só vamos glorificar o nome do Senhor, que Ele vai nos dar a vitória naquele dia. Só esperar. Então o que seria terremoto? Os terremotos são frequentes, anunciando o julgamento do Senhor. Está aí Mateus 24, 7 e 8. Porque a nação se levantará contra a nação, e reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares. Aqui está anunciando que Deus vai sacudir a terra na grande tribulação. Terremotos. Apocalipse 6:12. Vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como um pano de saco feito de crina, e a lua ficou toda vermelha como sangue. Apocalipse capítulo 11 e versículo 13. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto morreram 7.000 pessoas. As outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória a Deus do céu. Esse terremoto matará 7.000 homens. Pelo visto, homens envolve tanto pessoas do sexo masculino como também do sexo feminino, e as pessoas de toda a faixa etária. Ou seja, meus irmãos, aqui está a mensagem, para que você entenda o que vai acontecer na grande tribulação. Vocês viram aí o terremoto que teve na Síria, que abalou lá e destruiu muitas coisas. Aí você se assombrou com aquilo dali. Os terremotos que vai haver na grande tribulação vai ser de forma mais intensa, vai ser de forma mais severa, vai ser de forma mais cruel, aonde Deus vai estar derramando a sua ira. Trombeta, selo quebrado, trombeta tocada, e a ira derramando, e a ira derramando. E a igreja não precisa se preocupar. Agora, se você está vivendo uma vida dupla aqui dentro, eu tenho pena de você. Muito pena de você. Agora, se você está vivendo uma vida de acordo com as Escrituras, pois eu me alegro pela tua vida, porque nós vamos estar nos céus para sempre, bendizendo o nome do nosso maravilhoso. Por quê? Porque os terremotos não é para a igreja, o tsunami não é para a igreja, mas é para aqueles que não creram em Cristo Jesus.